falando de leite materno para mães de UTI. O tema dessa nossa conversa é um tema fundamental para toda mãe que acaba de ter um filho. Toda mãe que tem um bebê na UTI, em algum momento ela vai precisar utilizar da técnica adequada da massagem da mama. E essa massagem da mama é a técnica adequada que precede a facilitação do processo de retirada do leite. Então, a massagem vem a ser um instrumento que antecede, que precede, que vem antes da gente retirar o leite da mama. Isso é muito importante, porque a grande maioria das nossas mães que estão com seus bebês internados na UTI frequentam a nossa sala de coleta e nessa frequência da sala de coleta, o principal ponto que se toca é a retirada do leite, sem prestar atenção na necessidade anterior da massagem da mama, que vai justamente oferecer as condições adequadas à mama para liberar, deixar descer, fluir o leite que está ali acumulado, guardado e conservado. Então, é necessário que a gente entenda a massagem como um processo de facilitação. E por que a massagem das mamas é um processo tão importante, né? É fundamental que a gente diga que uma mãe que está no teu dia a dia e que resolve retirar leite, o ideal, a condição mais fundamental é que ela inicie essa retirada pela massagem, por mais que a mama esteja vazando, e por uma razão muito simples. Essa massagem aí, a gente coloca assim uma pizza sendo preparada, essa massagem é como se fosse a preparação desse processo. E essa preparação, ela vai cumprir algumas etapas que cada mamãe vai aqui observar, ouvindo esse vídeo, observar a validação dessas etapas, porque a primeira coisa que a mãe faz quando começa a massagear uma mama, quando começa a usar a aplicação da técnica da massagem, é perceber que ela entra num estágio de relaxamento. Só para lembrar para vocês, o relaxamento é a condição fundamental para permitir a saída do leite da mama. Então, uma mãe tensa, preocupada, ansiosa, com medo, na dúvida se vai conseguir ou não, ela consegue, por conta disso tudo, bloquear a descida com leite. Uma mãe relaxada, por menos leite que tenha, ela consegue deixar esse leite fluir. E quando esse leite flui, ela relaxa cada vez mais. E o melhor processo para iniciar um relaxamento numa mãe que se propõe a tirar leite é, antes de colocar a bomba, passar pela massagem, que funciona como um processo de relaxamento, ao mesmo tempo que ela acaba concentrando o pensamento dela não na notícia do jornal, não na mensagem que acabou de receber, mas no bebê dela, no leite, na vida. Enquanto ela está massageando, ela volta a atenção para ela mesma. E isso é absolutamente fundamental, porque aí ela apaga a consciência do que está lá fora, e a gente sabe que a consciência é um copo limitado, não cabe tudo dentro dela. Para a gente estar pensando numa coisa, a gente vai ter que tirar outra. Então, quando você foca a consciência na tua mama, foca a consciência no teu bebê, você esquece um pouquinho das coisas que estavam te preocupando lá fora. E da mesma maneira, é preciso dizer que a massagem da mama vai ocupar um tempo. Então, para você massagear a mama, você tem que planejar aquele teu dia, naquela hora, para antes de colocar a máquina ou antes de fazer a ordenha manual, você dedicar um pedaço do seu tempo
para massagem da mama. 2 mamas massageadas, 5, 10 minutos, são tempo suficiente para você entrar numa vibração, numa frequência adequada de tranquilidade, porque a pressa não vai te levar a lugar nenhum, a não ser ao bloqueio, a não ser a dificuldade de descida desse leite, de complicação. Vai transformar uma tarefa que nem sempre é simples numa tarefa muito mais difícil. A palavra que a gente precisa repetir como se fosse um mantra é calma. As coisas vão acontecer. Calma. Esse silêncio é fundamental. Esse silêncio é fundamental para você se concentrar em você, se concentrar no teu peito, massagear a tua mama, de preferência num lugar confortável, e basta uma simples poltrona. A gente não está precisando de um móvel muito complexo. Uma simples poltrona confortável, um lugar silencioso dentro da sua casa. A gente precisa que esse local também seja um local de claridade moderada, nem um lugar muito turvo, muito escuro, muito nebuloso, muito bacento, nem um lugar ensolarado a ponto de te incomodar, né? O Frederic Le Boyer, médico andando na Índia há muitos anos atrás, encontra uma mulher massageando, fazendo uma massagem no seu filho. Ela pegava a mão daqui, dali, botava, pegava um óleo, e aí ele fotografou essa mulher, ele conversou com ela e descobriu que o nome dela era Chantala e anotou como era a massagem que ela fazia, uma massagem de uma maneira muito elementar. E deu ao nome dessa massagem o nome de Chantala, porque era uma forma de comunicação dela com o bebê dela. E o bebê dela se acalmava durante o processo de massagem. Isso leva a crer que o toque, que é a linguagem que o corpo conhece há mais tempo na vida, é fundamental para remeter a gente a um estado de silenciamento. Então a gente começa sugerindo, se a gente tiver um auxiliar em casa junto com a gente, que a gente use esse método, que é como se fizesse um semicírculo com o dedão atrás das costas, antes da gente iniciar a massagem propriamente dita. Então, você deitada, sob a mesa, descansando, de olhos fechados, e uma pessoa auxiliar sua vem por trás, na sua coluna, coloca os 2 dedos em formas de fazendo pressão e fazendo um semicírculo, um C, né? Elevando e fazendo essa massagem. Isso vai levar você a um processo de relaxamento. Esse relaxamento, como a gente já falou em outros vídeos, vai estimular um hormônio chamado ocitocina, que vai ajudar a facilitar a descida do teu leite. Aí a gente vai começar a massagem propriamente dita. E a primeira coisa que a gente vai fazer é massagear a areola. E a massagem da areola se dá com a colocação dos 2 dedos, tá? Indicador e médio, sob a areola, em movimentos circulares, por toda a circunferência da areola, que é essa região escura em volta do bico do peito. Então, colocando os 2 dedos em volta da areola, circulando eles sem arranhar eles sobre o peito e fazendo com que toda a circunferência da areola seja pressionada. Se você tiver com a mama muito cheia e tiver muito dolorida, você mesmo vai medir a força com que você vai imprimir. Se as mamas estiverem bem, você pode usar uma pressão suficiente para que seja percebida essa pressão
nas mamas. Isso é o primeiro passo da massagem. O segundo passo é a massagem da mama propriamente dita. Uma mão como base, a outra mão por cima, por baixo e pelos lados, fazendo também movimentos circulares com a palma da mão, de forma ao volume mamário se perceber comprimido. Então, e isso deve ser feito por toda a circunferência da mama. E terminando esse processo, você vai comparar uma mama com a outra. Se a mama que você acabou de massagear estiver mais macia, você passa para o passo seguinte. Se não tiver macia, você volta a fazer massagem para a areola e volta a fazer massagem na mama. E terminando, uma vez massageando toda a mama, percebendo que a mama ficou um pouco mais vazia, você vai chacoalhar a mama exatamente como a figura mostra. Você vai colocar as mãos por debaixo da mama e vai jogar essa mama de baixo para cima, de forma que os tubinhos por onde o leite vai passar, que estão apertados entre os alvéolinhos cheios de leite, possam ficar soltos para dar espaço para o leite passar. Então, massagem da areola, massagem da mama e chacoalhamento da mama. Isso são as 3 primeiras etapas. Uma vez sendo feito isso, as nossas vovós falavam de um pente fino sobre a mama. Para que você não tenha um pente fino ao teu lado, coloque teus dedinhos de maneira bem suave e alisem a mama de baixo para cima, de um lado e de outro, de forma a estimular as terminações nervosas superficiais, gerando uma onda de tranquilidade, de relaxamento nessa mama que vai permitir a descida do leite. Todo esse processo vai fazer uma desobstrução. É como se fosse um cano que se desobstrui e o leite passa a descer. A gente precisa entender que se esse processo não funcionar, a gente repete ele, sempre lembrando de começar pelo silêncio e sempre lembrando de seguir essas etapas todas até que a mama esteja bem macia a ponto da gente conseguir, como em outra filmagem a gente vai ter mostrando como que se faz a ordenha da mama. Agora, dessa maneira, a sua mama está pronta para receber o processo de ordenha. Você conseguiu silenciar-se, conseguiu se concentrar, conseguiu despreocupar-se das coisas que não são importantes nessa hora, conseguiu fazer a estrutura física da sua mama ser estimulada com seu tato, com a sua mão, com os teus dedos, conseguiu chacoalhar essa mama para que depois desse contato os tubinhos por onde o leite vai passar fiquem soltos, comecem a se soltar, e aí a mama está desobstruída, está macia, você está pronta para o processo que pode agora estar sendo feito pela ordenha, mas ele pode ser feito também para amamentação e que vai gerar um bom resultado para o teu bebê, para a tua condição, para o teu processo todo de amamentação. Então, é esse processo de trabalho que é estimulado por nós, médicos e profissionais da UTI neonatal Nicola Albano.